Encontrar o texto bíblico. Hoje nós vamos ler 2 versículos da palavra de Deus. Segundo Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 13. Quanto testemunho bom, né, queridos? Como é bom ver testemunhos. Essa semana vai ser uma semana de vitórias. Quem quer, diga amém. 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 Glória a Deus. Vamos lá. Segundo Crônicas, capítulo de número 7, versículo, a partir do versículo de número 13, diz assim: se eu cerrar os céus, não houver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Amém? Vamos orar, queridos. Está acontecendo alguma coisa, gente? Estou vendo a porta abrindo, fechando. Vai acabar meio estranho, né? Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos. Senhor, fale conosco nesta noite, pela Tua palavra, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Tire agora, Senhor, toda a distração, tudo que queira roubar a nossa atenção nessa noite. Que nada venha, Senhor, tirar esta palavra do Teu trono nos nossos corações. Venha nos abençoar, Senhor. Venha ministrar as nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade para falar conosco. Alcança também aqueles que estão assistindo esse culto, Senhor. Que de igual forma sejam ministrados e abençoados por Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir Jesus. Glórias a Deus. Amém. Bom, eu quero ministrar essa palavra nessa noite. Na verdade, eu quero continuar essa palavra agora à noite, porque essa foi a mesma palavra que eu li hoje cedo. Nós estamos, durante toda a semana, falando sobre renovo espiritual, esse novo tempo de Deus para a nossa vida espiritual. E Deus, eu tenho falado isso, Deus é aquele que nos dá a capacidade de se renovar. E uma das coisas que eu achei fantástica que aconteceu comigo há algum tempo atrás, quando eu vou para a chácara, eu até falei isso hoje cedo, quando eu vou para a chácara, lá em Mairink, nós passamos em cima de uma linha do trem. E ali é uma paisagem muito bonita, e eu sempre gosto, ainda que eu esteja atrasado, enrolado com o tempo, eu paro ali, nem que seja por alguns minutos, respiro aquele ar, geralmente faço uma foto, às vezes gravo uma reflexão lá, que é um lugar muito bonito, um lugar que me transmite uma sensação muito boa. E algum tempo atrás eu parei em cima dessa ponte, eu fiquei chateado, porque em um dos lados da linha do trem tinha acontecido algum incêndio ali recente, então em um dos lados estava queimada a natureza. Aquelas folhas estavam queimadas, os galhos das árvores. Eu fiquei triste, falei, poxa vida, uma paisagem tão bonita e o fogo consumiu dessa forma. E eu fiz ali uma foto, nem lembro se eu gravei algum vídeo, mas fui embora. E depois de alguns dias, novamente eu passei naquela ponte, eu nem lembrava do incêndio, nem lembrava daquela paisagem do jeito que ela estava, eu parei ali. E na hora que eu parei, eu lembrei.
E para minha surpresa, aquela parte, aquela vegetação, ela já estava renovada. Estava bonita de novo. Acredito que choveu naqueles dias, deve ter ajudado. Então aquela vegetação, ela já estava verde novamente. E aquilo me deixou muito alegre e me fez pensar nessa capacidade de renovação que Deus deu para a natureza. E não só para a natureza, para nós também. Eu tenho falado de uma irmã aqui da igreja, que ela tem constantemente entrado em contato conosco para falar do quadro clínico do pai dela. Nós estamos orando por ele. E hoje ela me mandou uma mensagem, eu vim para cá, dizendo que ele já está melhor, para a glória de Deus. Ele estava muito mal, estava desenganado. E o Senhor tem feito uma grande obra de restauração na saúde daquele irmão. Quem está entendendo, diga amém. Amém, queridos. Então eu tenho pensado e falado sobre isso, nessa capacidade de renovação que Deus deu para a natureza, que Deus deu para cada um de nós. E espiritualmente Deus também nos deu essa capacidade de renovação. Muitas pessoas já estiveram numa situação melhor espiritualmente. Nós estamos vivendo uma época que eu arrisco dizer, se não é a mais difícil, é uma das mais difíceis, que a igreja, num modo geral, não é a igreja aqui, mas a igreja num modo geral tem passado. Onde nós ouvimos pessoas, pastores, obreiros, pessoas dizendo: olha, eu já preguei, já cantei, já orei, já fiz a obra, já evangelizei, já ajudei, já estive, já fiz, mas e agora? Mas e agora? Então existem muitas pessoas que pararam. Esse grupo de pessoas, lá em Apocalipse, quando fala das igrejas da Ásia, lá em Apocalipse, esse grupo de pessoas é chamada de morno. E o que é o estado morno? É algo que já foi quente, é algo que já esteve quente. E o morno é do quente para o frio, para o frio. Não é do frio para o quente, é do quente para o frio. É uma queda, é um esfriar. É o café que você põe na xícara e você deixa aqui, ó, e daqui a pouco ele está quente, daqui a pouco ele já está morno. Eu não gosto. Já está morno. O morno é aquela água que você tira, pega ali a chaleira, põe no fogo e você tira, e daqui a pouco ela começa a esfriar. O morno é isso. É alguém que já orou, é alguém que já fez, alguém que já buscou, é alguém que já intercedeu, alguém que já estendeu a mão para alguém e agora parou. E a Bíblia vai dizer que ao morno Deus vomita, rejeita, porque nós não podemos ser como um morno na presença de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Daí eu estava orando e pensando nas possibilidades para pregar isso, para falar de renovo espiritual, para falar desse renovar espiritual. E Deus me colocou no coração essa palavra de hoje, para falar exatamente isso, que Ele quer renovar as nossas vidas. E Deus me deu como se fosse alguns sintomas para a gente perceber, porque não sou eu que vou fazer análise aqui de ninguém. Nós vamos seguir a orientação que Paulo deu para a igreja de Corinto, quando ele fala da ceia do Senhor, em Coríntios, capítulo de número 11, ele vai dizer: examine o homem a si mesmo. Então não é alguém me examinar, é eu me autoexaminar. Essa autoanálise nós vamos fazer lá hoje.
Deus me deu alguns sintomas, para que a gente possa olhar e falar assim: será que eu estou bem? Será que eu estou saudável? Ou eu estou doente espiritualmente? Sintoma é aquilo que foi muito falado na pandemia, né? Se você tiver com tosse seca, se você perder o paladar, se você sentir falta de ar, são sintomas que você está com Covid. Procure um médico, né? Eu lembro que eu fiz uma consulta pelo celular na época do fervo da pandemia. Meu irmão estava infectado, ou melhor, tinha saído do hospital, e eu tinha acompanhado o processo dele. E eu lembro que quando eu trouxe meu irmão de volta do hospital, uma semana depois eu já estava com sintomas. E o médico me consultou pelo celular, falou: você está com Covid. Teve contato com alguém? Tive. Você está com tosse? Estou com tosse sempre sim. Perdeu o paladar? Perdi o paladar. Pronto, então você está com Covid. Já deu o laudo ali para mim. Fique em casa, se afaste das pessoas. Isolamento. Beba bastante líquido, 4 litros de líquido por dia. Você vai ficar bom. Foram os sintomas. Espiritualmente tem sintomas que você não está bem. Existem coisas que, quando elas acontecem conosco, é um sinal claro que nós não estamos bem. Esse texto que eu li aqui para vocês, vamos no texto, 2 Crônicas, capítulo 7, fala de quem? Fala de Salomão. Salomão, que era filho de Davi, sucessor de Davi, que foi aquele que construiu o templo de Jerusalém, o primeiro templo de Jerusalém. Na inauguração do templo, um grande culto foi feito. E esse grande culto que foi feito, diz a Bíblia, que o fogo e a glória de Deus foi manifestado dentro daquele culto. E Salomão clamou a Deus. E Deus falou com Salomão. O que Deus disse para Salomão? O que a gente acabou de ler. Deus falou para Salomão: se em algum momento eu fechar os céus e não mandar chuva sobre vocês, se os gafanhotos consumirem o trabalho de vocês, se as pestes e doenças tomarem conta do povo, e o meu povo que chama pelo meu nome, se esse povo se humilhar, orar, buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu vou ouvir dos céus, vou perdoar os pecados e vou sarar a vida deles, da terra deles. O que esse texto nos ensina? Que quando Deus permite toda a adversidade, problemas da nossa vida, e nós buscarmos a Ele, e aqui tem uma palavra que ela é fundamental. Aqui tem a palavra conversão, arrependimento e conversão. São duas palavras. O que é o arrependimento? Arrependimento só sente quem está saudável espiritualmente. Quem entendeu, diga amém. A pessoa que está cauterizada, ela não sente arrependimento. A pessoa que está envolvida com o pecado, o primeiro diagnóstico, ela lida com o pecado com muita naturalidade. Pecar não é um acidente. Pecar para essa pessoa é um estilo de vida. A forma que a pessoa lida com o erro, a forma que ela lida com o pecado mostra se ela está saudável ou enferma espiritualmente. Se ela está saudável, ela vai pecar, porque todos nós pecamos, e se falarmos que não pecamos, somos mentirosos. Está lá em 1 João, capítulo de número 1, versículo 10. Se nós falarmos que não pecamos, é mentira, então nós vamos pecar. Mas qual é a diferença? Que quando nós pecamos, sentimos arrependimento. E o arrependimento é você dizer: Senhor, me perdoa, eu não queria ter feito isso. Senhor, me perdoa, se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo
diferente, eu não teria cometido esse erro, eu não teria falado, eu não teria feito dessa forma. Me perdoa, Senhor. Deus te perdoa e Ele restaura a tua vida, porque a característica do saudável espiritualmente é se arrepender dos seus pecados. Só se arrepender? Não. Se converter. E o que é conversão? Eu estava indo por aqui, agora eu fiz a conversão e eu vou pelo outro lado. Isso é conversão, que pouco se fala. Hoje em dia as pessoas usam muita expressão: não atire a primeira pedra se você não tiver pecado, ou melhor, que quem não tiver pecado atire a primeira pedra. Não julgueis para não ser julgado. Hoje é isso que se prega. Só que a Bíblia fala de conversão. E conversão é mudança. Conversão é arrependimento. O saudável não é aquele que não peca. O saudável é aquele que peca, se arrepende e se converte dos seus maus caminhos. Daí Deus cura, restaura, abençoa, liberta e faz uma obra maravilhosa. Pastor, não estou sentindo arrependimento. Jesus vai te renovar nessa noite, aleluia. E a partir de hoje vai sentir arrependimento, vai sentir aquele constrangimento, vai ser a ação do Espírito Santo na tua vida, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Então a primeira característica é como nós lidamos com o pecado. Vai fazendo o diagnóstico aí, vai se autoexaminando. A segunda análise que nós podemos fazer, ela é simples. É simples, mas ela é muito assertiva. É nós falarmos o seguinte: qual é o nosso nível de interesse pelas coisas de Deus? Se a pessoa está bem ou se ela está mal, o nível de interesse dela com as coisas de Deus vai mostrar muito claramente. Você vai pegar uma lista e você vai fazer uma lista aí na tua mente. E você vai dar uma nota para você agora. Quem está entendendo, diga amém. Vamos fazer esse exercício, irmãos? Papel e caneta na mente. Não precisa colocar aí no papel não. Na tua mente. Se você tivesse que colocar numa escala de 0, lembrando que 0 é péssimo e 10 significa ótimo. Se nós formos colocar nessa escala de 0 a 10, como que é o nosso comprometimento com as coisas de Deus? Primeiro, leitura bíblica. Qual que é a tua nota? De 0 a 10. Já comecei chegando, né? Leitura bíblica de 0 a 10. O que você diria? Responda para você. Depois a gente vai somar tudo. Leitura bíblica de 0 a 10. Oração. Comprometimento com oração, vida de oração, culto de oração, orar. De 0 a 10, que nota que você dá? Oração.